você percebe as oportunidades de atuação do profissional de Governance Office hoje, né? E aí aproveitar e juntar essa questão em como você percebe o mercado do Governance Officer no contexto público e no contexto privado. Como você analisa isso na conjuntura atual? O que eu posso trazer aqui de contribuição? Vamos focar primeiro Ai, gente, me perdi aqui agora, olhando para a sua beleza. Você trouxe os desafios. Vamos focar primeiro nas oportunidades. Como você percebe que o mercado está abraçando esse profissional. Aí depois a gente caminha as diferenças. Perfeito. Oportunidades que eu vejo é que hoje, como a gente até já conversou agora há pouco, esse papel e essa atuação, ela está deixando de fazer parte de uma rotina, de um processo, muitas vezes dentro de um departamento, e ela sendo estruturada no seu próprio departamento. Uhum. Seja como uma diretoria de governança, seja como uma secretaria de governança, seja como uma gerência de governança. Então, isso já mostra a oportunidade. E aí vem também essa atuação, que a atuação do Governance Officer, ela não é solitária. E aí vem os times de governança. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de uma estrutura de governança, eu preciso de pessoas. Sim. Então, hoje as empresas privadas, principalmente as empresas privadas, aí eu já entro nessa sua segunda fala, elas estão à frente nesse processo porque elas já estão estruturadas com áreas, com unidades, vamos chamar de unidades, porque daí eu não preciso dizer se é uma gerência, se é uma diretoria, se é uma coordenação, mas as empresas privadas hoje, elas já atuam com unidades de governança. E essa unidade de governança, ela tem a estrutura de um Governance Officer, que é o gestor dessa área, dessa unidade, analistas, técnicos, especialistas, coordenadores, e aí vai depender muito da estrutura da empresa, o tamanho que essa área vai ter. Como que isso acontece? Dentro de um processo de estrutura, de planejamento estratégico, de orçamento, de visão corporativa do negócio. De como percebe também a própria área, de né? como percebe a área e a importância do assunto. E aí você vai percebendo nas instituições como que ela vê a governança. Sim. E é muito natural que as empresas privadas, elas hoje tenham esse olhar, principalmente com o olhar do ISD. Então, o ISD também faz parte das atuações relacionadas à governança. Por que o ISD geralmente está numa estrutura de governança? Quando não tem uma diretoria específica ou uma unidade específica para o ISD, que a gente já fala de ISD Officer. Olha que interessante. Que legal. Né? Então, assim como tem o Governance Officer, grandes empresas multinacionais já estão falando do ISD Officer, porque já ganhou tamanha proporção que já é necessário a construção de uma unidade. Mas, geralmente, esse assunto ele nasce na governança. E aí a gente volta lá para o início da conversa, quando nós falamos que nós só podemos pensar em um ISD, uma estrutura real, né, de fato, não só falando de publicidade, de marketing, mas de cumprimento de todos os pilares, quando eu tenho a base, que é a governança. Então, naturalmente, as empresas privadas, elas estão mais estruturadas. As empresas públicas, e nós falando aqui de Brasília, nós percebemos um movimento, obviamente, e, claro, os órgãos, eles sabem dessa importância, as autoridades sabem dessa importância, mas ainda é algo muito sutil comparado às empresas privadas. Então, não existe ainda, numa instituição pública, o papel de um Governance Officer. Não existe ainda esse nome, né? Mas existe essa função e essa atuação, que geralmente vai ser acompanhada de uma unidade, um departamento. Mas, obviamente, que nós estamos falando de uma estrutura que existe. A exemplo do selo Proética. O selo Proética é um selo, é uma certificação que as empresas privadas recebem
por cumprimento de obrigações. Aí tem um checklist que é tratado, e quando as empresas cumprem aquele checklist, quem faz isso? A instituição pública. Então, a instituição pública é responsável por acompanhar esse cumprimento. Então, o que significa dizer que a instituição pública sabe do valor, sabe da necessidade e está preparada para essa atuação. Então, hoje nós temos grandes empresas que já atuam com a governança tanto na pública quanto na oportunidade, quanto na privada e na pública, o que naturalmente gera grandes oportunidades. Então, é uma área que ela não tem mais como voltar, é um assunto que não é modinha, governança não é modinha, unidades e estruturas robustas de governança também não é modinha. As empresas estão cada vez mais preocupadas em dar transparência à comunidade, à sociedade, aos acionistas, seja uma empresa familiar, seja uma empresa de capital aberto. Então, quando eu falo sobre o tamanho, proporção e importância, eu naturalmente estou abrindo oportunidades para os profissionais iniciarem, e que não necessariamente ele precisa iniciar como um governance officer. Ele pode iniciar como um analista, como um técnico, como um secretário executivo, dentro de uma estrutura de governança. Então, eu não preciso, eu quero hoje ser um governance officer. O melhor caminho é que ele esteja inserido dentro dessa estrutura. E ali ele vai fazendo o seu plano de carreira. Ele vai desenvolvendo o seu plano de carreira até chegar numa atuação de governance officer. Maravilha. No contexto público, a gente percebe, por exemplo, a atuação do governance officer dentro das unidades de gestão, da integridade, da transparência, do acesso à informação. Então, pode ser que no seu órgão ou na empresa onde você está, utilize uma outra nomenclatura, mas que o corpo, o cerne da atuação profissional é na base da governança corporativa. Então, eu vejo muito a administração pública, eu falo enquanto servidor público federal, com a expertise, com uma prática de governança, mas não sistematizada com essa nomenclatura. Não sistematizado com essa perspectiva, mas sim como uma atividade voltada para a garantia dos direitos do usuário, uma prática profissional alinhada à gestão da integridade institucional, uma prática alinhada à gestão da transparência e também do acesso à informação. Então, cada grupo vai ter interesses distintos e construções e roupagens distintas. Isso a gente percebe com muita facilidade, até porque a governança também é uma ferramenta dos stakeholders, dos investidores, que não querem correr o risco de fazer um investimento em uma instituição que não tem base.